1 Coríntios capítulo 12, a gente leu esse texto semana passada, a gente vai ler ele de novo, do 1 até o 11. 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. Diz assim: Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continue confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. Ao outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé, e a outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir uma mensagem, se ela é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um de nós. Semana passada a gente... Pode sentar. Semana passada a gente falou, para começo de conversa, duas verdades. Quer dizer, antes da gente entrar nos versículos que a gente vai prestar mais atenção. A gente diz que a realidade de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus não é para todos, é somente para aqueles que receberam a Cristo Jesus. Quando nós lemos no comecinho do texto, os versículos de 1 a 3, fala que antes deles se converterem, eles eram guiados por outros espíritos. Eles tinham outros guias espirituais. E não eram só pessoas de carne e osso, eram pessoas espirituais, demônios, guiavam aqueles que ainda não tinham a Cristo Jesus. Paulo depois, o mesmo que escreveu o livro, lá em 1 Timóteo capítulo 4, fala que dentro da igreja tinha pessoas sendo guiadas por demônios dentro da igreja, não era só fora da igreja. Então, o fato de nós sermos guiados por uma entidade, por um espírito, não é só a igreja que tem, mas só a igreja é guiada pelo Espírito Santo. Só. Todos os outros que não têm a Cristo Jesus são guiados por Satanás. Essa é uma verdade que às vezes a gente não ouve tão clara quando a gente fala dos dons espirituais. Então os dons espirituais não é acerca da gente se tornar super-homens. Eu sou profeta, então eu sei o que está acontecendo na sua vida. Eu tenho um dom de cura, então vem até mim que eu vou te curar. Não é sobre isso, ao contrário. Inclusive, a outra verdade é que que nós vimos semana passada, é que quando é um dom do Espírito, usado pelo Espírito, o que fica em evidência é o Espírito. É a soberania dele, a vontade dele, é o que ele deseja. O último versículo que a gente leu, diz que ele concede o que deseja a cada um. Então, quando é o Espírito, não é o pregador que aparece. Aliás, enquanto o pregador aparece demais, é porque ainda não veio o avivamento. Porque o dia que vem o avivamento, muda. Enquanto é a pessoa que ora, que é importante no processo, ainda não chegou uma atuação poderosa do Espírito Santo. Então eu vou entrar nessa fila aqui, porque é aquele homem lá, ele quando ora, Deus cura. Enquanto o homem está em evidência, alguma coisa está errada. E pode ser que não está errado no homem, está errado em você, que fica olhando para o homem. Então o que nós precisamos entender, em primeiro lugar, antes da gente entrar nos dons espirituais, é que quando é dom e é o Espírito que está agindo, é ele que fica em evidência. Ele não reparte a glória dele com a gente,
Ele não reparte a importância que ele tem com a gente, não reparte. Ele reparte a alegria dele com a gente. Ele dá honra a nós, porque ele vem para junto da gente, a presença dele. Mas ele não reparte a honra e a glória que são só dele. Então, quando a gente olha esse texto, por exemplo, ele também, semana passada a gente terminou mais ou menos aqui, dizendo que ele não está se referindo a atividades religiosas. Pode ser que em algum momento sim. Por exemplo, quando a gente está aqui hoje e eu estou pregando, pode dar a ideia para alguns que isso é simplesmente religioso, como a gente vê na Igreja Católica, a gente vê em outras religiões. Pode mesmo, se um antropólogo vier e avaliar, ele vai falar, está acontecendo um rito. No meio desse rito, existe um pregador, existe um cantor. Então ele tem toda uma avaliação. Quando nós olhamos esse texto, ele vai além disso, além dos limites da religiosidade. Ele está falando como que a gente deve tratar uns aos outros. É só depois a gente olhar com calma, por exemplo, primeiro Romanos capítulo 12, quando no meio dos dons ele fala, amem a todos. Não deixe que o ódio, a raiva, destrua os relacionamentos de vocês. Tome conta uns dos outros. Não fale mal. Não, quer dizer, ele está usando todo um linguajar que não tem a ver com exercício religioso. Tem a ver com relacionamentos. É além da instituição. E aí, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre, então, os dons. E nesse texto é um dos textos, talvez, mais claros, porque os outros textos que falam de dons, primeiro a Coríntios é um deles, então Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4 e 1 Pedro capítulo 4. Esses textos, os outros, nem sempre trazem alguns detalhes que esse traz. Do versículo 4 ao versículo 6, ele fala que existem dons, existem ministérios e existem operações ou realizações ou efeitos. E ele fala que o mesmo Senhor e o mesmo Espírito está envolvido nessas três coisas. Então, nesse texto fica claro que os dons não são soltados ao léu, né? Desculpa o trocadilho, né? Eles não são soltados do jeito que a gente quer e a gente usa do jeito que a gente quer. Não, eles são soltados dentro de um ambiente. E eles são soltados com um destino, com um alvo. Quem ele vai servir, fica claro. Não serve a mim, não serve simplesmente ao outro, serve ao Senhor. Então, a primeira coisa que a gente vê no versículo 4 é que ele fala assim, existem diferentes dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Dons aqui é a palavra carismas, ela em grego, que é a palavra da onde a gente tira, por exemplo, carismático. Então, a pessoa, quando ela é carismática, ela conquista os outros. Alguns falam muito bem, mas não são carismáticos. Alguns são muito inteligentes, mas não são carismáticos. Ser carismático, inclusive, é uma capacidade que ela é diferenciada. Alguns são muito carismáticos, falam, milhares de pessoas param para ouvir. Outros são carismáticos o suficiente para conquistar a sua própria família, um pequeno grupo. Então, isso muda. Bom, essa expressão que a gente usa em português, ela é muito parecida com o uso dela no grego. O grego está dizendo que existe algo que vai além do nosso controle, que vai além de uma explicação clara. Como um pastor uma vez falou assim, como é que nós sabemos que alguém é ungido? Aí ele falou, ungido significa o seguinte, unção. Uns são e outros não, pronto. Né? É assim que a gente sabe. A gente sabe muito pouco diferenciar com clareza o que é ser e o que não ser ungido. Porque vai além da nossa capacidade. A fonte não somos nós mesmos. A fonte não é o seminário. Não é um profeta que vai orar e colocar a mão na minha cabeça. A fonte não sou eu mesmo. Não são as minhas capacitações. A fonte é o Senhor, o Espírito Santo. Foi falado aqui na introdução que cada um de nós recebe pelo menos um dom. 1 Pedro capítulo 4, nós lemos no começo, fala exatamente isso. Romanos também fala sobre isso, que ele nos deu um dom. Aqui, pelo menos um dom também fica claro que todos nós temos. Qual é esse dom? A gente pode gastar muito tempo para conhecer. Vê, alguns descobrem rápido, outros demoram. Mas normalmente esses dons espirituais só são claros, ou só são claramente evidentes na nossa vida, quando a gente vai até a fonte, o Espírito Santo de Deus. Quando há avivamento na igreja, ninguém tem dúvidas dos seus dons espirituais. Mas quando não há, quando há um distanciamento da fonte,
Aí a gente fica tateando no escuro. Será que fulano tem o dom de pregar? Vamos colocar ele para pregar para a gente ver. Aí ele fala, ninguém converte, fala ele não tem o dom espiritual. Né? Então nós somos os juízes. Né? E nós começamos a avaliar, será que ele tem o dom de cura? Ele orou por 10 e ninguém curou, então ele não tem o dom de cura. Né? Será que ele tem o dom de evangelismo? Ele vai evangelizar, ninguém converteu. Então ele não tem o dom de evangelismo. E a gente vai tateando no escuro, e esses são os dons evidentes. Porque tem outros dons que não são tão evidentes. O dom da fé. Como é que a gente sabe que a pessoa tem o dom da fé? Ela pode ser só uma pessoa positiva. E isso não tem a ver com fé necessariamente. Mas quando nós vamos à fonte, o Espírito Santo de Deus, ele esclarece para nós quais são, ou qual é pelo menos, o nosso dom. Quanto tempo você já gastou esperando que Deus revelasse claramente qual é o seu dom? Nós esperamos 4 anos para receber um diploma de faculdade. Nós esperamos anos para ter o sucesso numa profissão, numa empresa. Mas a grande maioria dos crentes em Cristo Jesus não gasta nem horas esperando que Deus mostre para eles o dom espiritual que eles têm. Então, a primeira coisa é que a fonte ela é necessária. Veja, quando a gente olha essa capacitação que cada um de nós tem pelo menos uma, ela, por exemplo, tem que ser útil à igreja. Ela não é um dom que é útil a mim. É óbvio que tudo que Deus faz através de mim é útil à minha vida. Mas o foco não é a minha utilidade. O foco é a utilidade do outro. Não é eu que estou falando isso. No capítulo 14, versículo 12, ele fala exatamente isso. No versículo 31 do capítulo 12 que a gente leu, diz assim: portanto, deseja intensamente os dons mais úteis. Não são os dons mais poderosos, os que trazem mais evidência, mais sucesso, mais resultado financeiro. São os dons mais úteis. Ele está falando para uma igreja local, que tem um grupo de pessoas que vem naquela igreja local. No capítulo 11, por exemplo, o capítulo anterior que nós lemos, ele fala: quando vocês forem praticar a ceia, aguarde todos chegarem. Bom, se não é um local que todo mundo sabe quem faz parte daquele ambiente, como é que eles vão esperar todos? Todos quem? Todos que fazem parte daquela igreja. Então os dons, em primeiro lugar, são dados para a utilidade do grupo que está reunido na frente dessas pessoas que estão recebendo os dons espirituais. E ele fala mais que esse dom é conforme o uso da palavra de Deus, ou que a palavra de Deus nos orienta. O capítulo 14 todo ele é sobre isso. É como que a gente deve usar. Por exemplo, o dom da profecia. Eu conheço dezenas, talvez mais de uma centena de profetas. Alguns homens e mulheres de Deus, outros eu tenho minhas dúvidas. A maioria desses profetas não param para prestar atenção na palavra de Deus. Ela fala que o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Aí o profeta está conversando comigo, ele começa a falar em línguas. E normalmente naquela parte mais legal. Eis que te digo, varão. Aí quando vem a parte mais legal, ele fala em línguas. Aí não tem ninguém para interpretar. Mas o texto fala que o profeta, ele tem sujeito a si mesmo o seu próprio espírito. Então ele pode refrear de falar algo que ninguém vai entender, que inclusive Paulo fala, se ninguém entender, é melhor não falar. E se for falar, é melhor que tenha um tradutor. Isso não somos nós falando. Os dons têm que ser usados conforme a palavra de Deus nos orienta. Então, os dons espirituais têm muito mais coisas para a gente falar. Mas quando a gente fala de dons, uma coisa tem que ficar clara para nós. Que todas as atividades, todas as ações que nós fazemos têm que ser em benefício do outro, para a glória de Deus. Mas também, ao mesmo tempo, todas elas têm valor. Não interessa o dom, a posição, o local que Deus te colocou. Todas elas têm valor. Tem outras duas coisas que ele constrói junto com o dom. A primeira delas é ministério. Veja, no versículo 5, diz assim: existem tipos diferentes de serviço. A palavra aqui é diaconia. Diaconia é a mesma palavra que nós traduzimos também como ministérios. Aqui ele não está falando de novo de ações, porque ações são os dons. Ele está falando do local onde nós fazemos essas ações. Por exemplo, eu recebi o dom de pregação. Não é o único dom que eu tenho. Mas Deus me mandou boa parte do meu tempo para a China. E chegou lá, eu não pude pregar muito. Mas ok, eu preguei em alguns locais. Esses locais que eu preguei não foram igrejas locais. Foram meio de pastores, de líderes, foi em treinamentos que eu participei.
Então veja, o local onde eu exerci o meu dom nem sempre foi o mesmo. Assim também a pessoa que tem o dom de misericórdia. Ela tem um dom de misericórdia e Deus aloca ela, coloca ela dentro de um ambiente de uma igreja local. E ela usa aquele dom para separar cestas básicas, ela usa aquele dom para mobilizar as pessoas com recursos. Mas Deus de repente tira uma pessoa daqui da igreja local e coloca lá dentro de uma agência missionária. Ela vai usar o mesmo dom, mas o local de serviço é outro. A outra pessoa, ela tem um dom de administração. E Deus, ao invés de usar ela na igreja local, manda ela para uma casa de recuperação, que precisa de administradores. A outra pessoa tem um dom de empreendedorismo, que inclusive tem tudo a ver com o dom de apostolado, que é o dom de missionário. E aí Deus pega essa pessoa e, para surpresa de muitos, ao invés de colocar numa agência missionária, coloca essa pessoa dentro de uma empresa. Mas por que Deus coloca uma pessoa que tem o dom de empreendedorismo dentro de uma empresa? Porque o reino de Deus não se limita às nossas barreiras geográficas de igrejas. Deus usa as pessoas em todos os locais. Veja, o local aonde nós vamos servir como médicos, professores, dentistas, donas de casa, esses locais na Bíblia são chamados de locais de serviço, diaconias. Nós chamamos muitas vezes de ministérios. Qual é o local de serviço que Deus te chamou? Não só o dom, mas o local de serviço que Deus te chamou. Quando nós olhamos desse jeito, a nossa busca tem que acrescentar algo. Onde é que Deus está alocando você para você usar o seu dom? Nosso grande desafio é ensinar e aprender, melhor dizendo, aprender que nós temos que ir além dos limites da igreja local, mas nós não podemos ir tão longe a ponto de desmerecer o que Deus faz através da igreja local. Deus vai e quer usar cada um de nós lá fora, mas Ele não vai usar a gente lá fora, apesar ou sem fazer uso desse local que é a igreja local, local onde nós somos alimentados, onde nós aprendemos princípios e valores, onde o Espírito Santo de Deus age em nós como um corpo, como um grupo de pessoas que busca a presença do Espírito Santo juntos. Um local de serviço. Qual é o local que Deus te coloca? Quando a gente olha alguns desses textos, né, que falam sobre isso, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 28, é estabelecido ali que o trabalho é uma bênção de Deus para nós, que nos dignifica, porque Ele dignificou o trabalho. Então, todo local de serviço é um local ministerial. Aqui na Calvário a gente decidiu uma coisa, que todo líder de ministério que a gente for ter, ele também automaticamente vai ser um diácono da igreja. Quem que é o diácono da igreja? Leia o capítulo 6 e o capítulo 7 de Atos. Eles vão ajudar o presbitério da igreja, os líderes da igreja, a tomar conta de um conjunto de atividades. Mas quando as coisas foram caminhando na igreja, foram surgindo ministérios diferentes. E aqui então nós entendemos que essa é uma boa forma de colocar em prática o diaconato. Todo líder de ministério também é um diácono na igreja. Seja ele líder de louvor, seja ele líder no ministério de missões, seja onde ele estiver, ele também é um diácono. A terceira coisa, e eu vou terminar aqui falando desse último versículo, né, antes da luz acabar completamente, né? No versículo 6, fala que ele tem diferentes maneiras de trabalhar, né? Essa palavra maneiras, em alguns textos fala operações, alguns falam diferentes efeitos, está falando aqui diferentes resultados. Em Mateus capítulo 13, Jesus terminou de pregar a parábola da semente, e ele fala que aqueles que receberam a palavra de Deus, assimilaram ela, entenderam, colocaram ela realmente para dentro de suas vidas, essas pessoas produziram resultados. Quais são os resultados? Uns produziram 30 por 1, outros 60 por 1, outros 100 por 1. Quer dizer, o que foi dado ali para cada uma daquelas pessoas, os resultados são diferentes. Essa é uma das verdades que aparece o tempo todo na palavra de Deus. Nós não controlamos os resultados. Aparece um homem cheio de eloquência e prega o evangelho e ninguém converte. Aparece um homem que prega com um português mal falado, sem luz, sem estrutura, e a igreja explode de crescimento. Quando eu olho no Brasil, por exemplo, nós queremos estudar o padrão de várias igrejas que estão crescendo, tendo sucesso.
Mas quase ninguém estuda o parâmetro, por exemplo, de como cresceu a Igreja Assembleia de Deus. Não nos grandes centros necessariamente, mas no meio da Amazônia, no meio de cidades espalhadas pelo Brasil todo, através de pessoas muitas vezes semi-analfabetas, indo com seus próprios recursos, trabalhando em outras coisas, 10 horas por dia para poder manter-se no trabalho, evangelizando à noite, nos finais de semana. Veja, tem coisas ali que talvez eu não concorde, mas no geral nós vimos o poder de Deus sendo derramado na Assembleia de Deus no Brasil e em outras igrejas que ninguém esperava que o poder de Deus fosse derramado daquela forma. Ninguém esperava que fosse surgir avivamento naquele local. E nós oramos muitas vezes tanto por avivamento aqui e o avivamento cai numa outra igreja ali na esquina. É isso que Deus faz. O poder dele, os resultados que ele tem, nós não controlamos. Então, 3 coisas que nós temos que ficar claro sobre os dons espirituais. Deus dá a cada um de nós do jeito que Ele quiser, mas Ele dá a cada um de nós um dom. Além do dom, Ele quer orientar a gente aonde nós vamos usar esse dom. Às vezes as pessoas pegam essa orientação e acham que é chamado. Deus me chamou para a China. Chamou nada. Deus não chamou ninguém para a China. Deus não chama ninguém para a África. Deus não chama ninguém. Deus não tem chamado geográfico para nós. O nosso chamado é para a santificação. O nosso chamado é para parecer com Cristo Jesus. Mas Deus sim orienta a gente, envia a gente, esclarece aonde geograficamente a gente vai trabalhar. Pode ser na China e pode ser aqui em Goiânia, na Rua 42, no setor marista. Quer dizer, qual é o local que Deus alocou você para te usar? E qual é o resultado? A grande preocupação, talvez, especialmente de líderes jovens, é o resultado. Por que a gente está fazendo tanta coisa e não acontece nada? Bom, pode ser por causa de pecado na sua vida, na nossa vida. Pode ser por falta de dedicação, especialmente à oração. Pode ser. Mas depois que a gente passa limpo todas essas coisas, e Deus esclarece para nós que nós estamos bem, que nós não estamos em pecado, que Ele está com a gente, mesmo assim, Ele é que decide qual que vai ser o resultado. Quantas pessoas, quantas coisas vão acontecer a partir dali, o que vai ser realmente o poder dele. Porque finalmente, e aí é o que eu quero terminar falando sobre isso, finalmente, o que esse texto está falando para nós, é que quem nos guia tem que ser o Espírito Santo de Deus. E se quem está nos guiando são as notícias lá fora, acerca do que as pessoas acham da gente, se quem está guiando a gente é o nosso próprio senso de importância e de valor, se quem está guiando a gente são outros princípios e valores colocados por outras pessoas, que inclusive podem ter sido orientadas por demônios, quer dizer, se são outras coisas que estão guiando a gente, tudo vai ficar complexo, confuso, tudo vai ficar complicado para nós entendermos. Por que Deus dá crescimento lá e não dá aqui? Por que Deus faz milagres lá e não faz aqui? Por que Deus cura lá e não cura aqui? Todas essas perguntas caem por terra quando a gente faz a única pergunta que é importante. O Espírito Santo de Deus está trabalhando entre nós? Essa é a única pergunta que é importante para a gente fazer. Essa é a única pergunta que nós deveríamos voltar para casa hoje, ajoelhar e falar: Senhor, o Espírito Santo de Deus está trabalhando em minha vida? Porque se Ele estiver, não tem outro problema. A gente vai ser centrado, a gente vai ser tranquilo em relação à avaliação dos outros. Nós vamos ser pé no chão em relação à nossa própria avaliação, porque o que é de fato importante responder é: o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, agindo em nós. Meus irmãos, essas últimas semanas, e eu sei que algumas pessoas não estão aqui, mas provavelmente vão ouvir depois. Meu grande oração é que Deus volte mais uma vez a derramar avivamento entre nós. Algumas dessas coisas que a gente está falando podem fazer sentido racionalmente, mas para ser bem sincero, elas só entram dentro da gente quando o Espírito Santo de Deus aplica com poder dentro dos nossos corações. Porque senão elas são só mais um ensinamento. Qual que é a diferença de eu aprender a administração aqui na igreja e aprender numa faculdade? Qual a diferença entre eu aprender a falar em público aqui e num curso que ensina como falar em público?
Qual é a diferença de eu aprender a cuidar dos mais pobres da sociedade e fazer um curso de ação social, de serviço social na faculdade? Em muitos sentidos, a diferença é zero, não existe nenhuma. Só existe uma diferença. É o Espírito Santo de Deus que está aplicando isso e usando isso em nossas vidas? Se sim, os resultados deixa com Ele, a gente não precisa ficar preocupado, sejam quais forem, eles vão ser bons. Se não for o Espírito Santo, é melhor que a gente não tenha muitos resultados, porque isso pode ser uma grande armadilha nas nossas mãos. Quantos líderes, quantas pessoas eu já vi caindo, porque pensaram que os resultados que tinham eram do Espírito Santo de Deus, e não era só da carnalidade daquelas pessoas. Então, se a gente cantar bem e as pessoas forem convencidas por nós, misericórdia, é melhor que elas não sejam. Se a gente pregar bem e as pessoas forem convencidas por nós, misericórdia, é melhor que elas não se convertam a nós. Se nós fizermos uma igreja, um prédio bonito aqui, e as pessoas vierem porque foram atraídas por essa beleza desse prédio, ou o que quer que seja que a gente tem aqui, é melhor que isso não aconteça. É melhor que a gente fique em Jerusalém até que o Espírito Santo desça do alto, porque quando ele descer do alto, nós vamos ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para a gente orar? Antes que a luz acabe, né? E o Paulo não veio hoje com a luz, né? Que a nossa oração possa ser que o Senhor revele os dons, o local de serviço, o ministério, e que Deus dê para nós os resultados que Ele quer dar, e que Ele impeça de vir resultados que Ele não quer dar, para que isso não se torne uma armadilha em nossas vidas. Vamos orar? Santo Deus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, e nós clamamos, nós suplicamos a Ti, que o Senhor derrama o Teu Espírito Santo, como o Senhor derramou lá em Atos, há 2000 anos atrás. Senhor, o Senhor é capaz de fazer de novo, então faz de novo, Deus, em nossas vidas. Nós não queremos a aparência, nós não queremos teatro, Senhor Deus. Nós queremos a certeza, a convicção que é o Senhor que está fazendo. Derrama cura sobre nós, derrama milagres, ó Deus. Mas acima de tudo, derrama a convicção da Tua presença. Amém. Que Teu Espírito Santo poderosamente derrame sobre nós dons espirituais. E use esses dons espirituais para a Tua honra e para a Tua glória. E se há alguém aqui, ó Pai, que ainda não conhece a Ti e o Teu poder, talvez como aqueles discípulos de João Batista, que Teu Espírito Santo venha com poder sobre a vida deles e sobre a vida de todos nós. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Derrama o Teu poder em nós. Em Cristo Jesus que nós oramos, Senhor Deus. E agora, ó Pai, que o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus esteja com toda a igreja e com nós todos aqui. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.